Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Stallone Ribeiro, seu amigo de geografia, professor de Cianorte. Tudo bem? Galera, hoje o assunto é economia verde, sustentável e lucrativa. É possível? Vamos lá, vem comigo. Primeiro, tá, ó, o que é economia? Para que ela serve? Então, economia é entender a produção, distribuição e o consumo de produtos, serviços e informações. Então envolve agricultura, pecuária, indústria, comércio, lojas especializadas, serviços de qualquer tipo e até a produção de informações, beleza? Então economia é gerar valor. Pode ser um valor de uso, mas também pode ser um valor de troca, beleza? E como se gera esse valor? Através do nosso trabalho, o suor de cada dia, né? Ou o pensamento bem amadurecido. Então, o valor de uso, o valor de troca é feito com trabalho. Pode ser o trabalho humano, de criatividade ou braçal, o trabalho mecânico, como as máquinas, né, multiplicando, né, produtos diferenciados, e também através da tecnologia. Olha só a nossa conversa tecnológica, né, virtual, à distância, transmitindo informações e conhecimento. Então, para ter, né, uma economia verde, sustentável e lucrativa, nós temos que saber como é a economia antes disso, porque ainda não é a economia verde que nós temos. Então, historicamente, nós vivemos um período de mais ou menos 500 anos de economia suja, ou economia imprudente, que não pensa nas consequências, que gera poluição, gera desmatamento, gera problemas para nossa casa, a Terra, nosso planeta, né, tão querido, e só temos ele, né? Então vamos cuidar bem. Olha só, nós tivemos escravidão, desmatamento, poluição, tudo isso trouxe muita riqueza e desenvolvimento, mas que tipo de desenvolvimento? Que tipo de riqueza? Por isso temos que pensar. Vamos dar um exemplo, ó. Lá em 1500, quando tiveram as grandes navegações, o comércio era a principal fonte de riqueza mundial, chamado de capitalismo comercial ou então de mercantilismo. Os navios saíam da Europa, principalmente Portugal e Espanha, viajavam meses no Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, para buscar produtos nas novas terras que foram descobertas. Por exemplo, nosso Brasil, descoberto por Portugal e explorado, né, desde então. Nesse processo, nós tivemos corte de árvores, então não foi uma poda para tirar o galho ou outro. Foram cortes de milhões de árvores e que continuam até hoje em algumas regiões. O Brasil não teve o pau-brasil, a madeira nobre que era, né, desejada no mercado europeu. Nós tivemos também, né, a parte de sofrimento dos índios, primeiro por doenças que o europeu trouxe, o índio não tinha contato, não sabia se defender, não sabia, né, o organismo não tinha anticorpos, não tinha como se proteger. Então nós tivemos um problema de aniquilação. Muitos índios foram mortos pelo contato com doenças europeias nos novos continentes. Depois disso, o branco europeu, descobridor e explorador, passou a ser temido pelos índios, falou, opa, o cara trouxe a morte. Então os índios começaram a fugir. Mas o índio, né, também tinha boa relação com o europeu, até que foi usado como escravo. Então, o europeu escravizando o índio gerou a revolta, gerou protesto, gerou guerras, lutas por território. Então, muitos indígenas na Oceania, na América do Sul, na América Central, na América do Norte foram, ó, exterminados. Então, foi uma economia que trouxe riqueza, trouxe desenvolvimento, mas a que custo, né? O custo de morte de alguns, destruição da natureza, e vamos chegar lá. Outra questão que acontece é a mineração, né? Áreas de montanhas, de florestas são destruídas para tirar ouro, prata, diamante e outros minerais valiosos. Nós tivemos também um processo de apropriação da natureza, construção de novos ambientes produtivos, agrícolas ou urbanos e industriais, a reprodução. Vamos fazer aqui igual a nossa capital europeia?
vamos fazer aqui o mesmo modelo de cidade ou de agricultura que nós já usamos lá na matriz, né? Seja Portugal, Espanha, Inglaterra, França e outros territórios. Então, a apropriação, construção e reprodução de espaços geográficos. E isso aconteceu no mundo inteiro de um modo acelerado e sem consciência de sustentabilidade. Porque lá em 1500 eles achavam mesmo, é terra bênção, né? É terra nova, ó, infinita, não vai acabar. Mas agora, em 2020, depois de Jesus Cristo, no século 21 da era moderna, nós temos a ciência evoluída e sabemos que não tem um planeta reserva, e se a gente continuar usando e degradando o nosso ambiente por fome, sede e às vezes só por interesse lucrativo, nós vamos acabar destruindo a nossa vida também, beleza? Vamos dar um exemplo aí do Covid-19. Uma epidemia que virou pandemia, tomou conta do mundo inteiro, atrasou toda a nossa economia, nossos sistemas econômicos de vida, enfim, o mundo inteiro está um caos, no prejuízo, porque a exploração de animais selvagens, seja por fome ou por capricho de caçador, fez com que uma substância, um vírus lá da natureza que existia, mas estava isolado e até então desconhecido, tivesse contato com o ser humano e começasse a espalhar essa doença. Então, os coronavírus são dezenas de tipos diferentes. Até para cachorros e gatos domésticos, tem algumas vacinas para alguns tipos de coronavírus diferentes desse que é o nosso Covid-19. Mas, como o ser humano acabou tendo contato com a exploração da natureza, de modo inconsequente, sem planejamento, sem sustentabilidade, a doença acabou chegando no ser humano e se espalhou para o mundo inteiro. Então, olha o perigo, né? De explorar sem planejamento ou sem prever e se proteger das consequências. Amanhã ou depois, cortando a floresta aqui, explorando outra área ali, nós podemos gerar novos problemas. Podemos gerar novas pandemias. Então, responsabilidade. Então, nós tivemos também, numa segunda fase, que foram as revoluções industriais. Então, a primeira revolução industrial, mais ou menos lá em 1750, na região do Reino Unido, a famosa Inglaterra, as máquinas começam a ser criadas para acelerar o trabalho humano, movimentar a indústria. Então, as máquinas produzem mais rápido, em maior quantidade, logo precisa de mais matéria-prima, mais fontes de energia. Nesse caso, as fazendas que plantavam lá algodão eram insuficientes para as indústrias produzirem tecido conforme a capacidade das máquinas. Então, precisamos de mais terra para plantar mais algodão. E vamos lá pegar terra na América, na África, na Oceania, na Ásia, para plantar novas fazendas de algodão e trazer a produção. Nós tivemos também, a questão do sistema de energia. A energia da primeira revolução industrial foi o carvão mineral, porque eram máquinas a vapor. Sabe, o Titanic, o trem do Harry Potter, joga carvão no forno, que é o motor de calor. Ele vai ferver a água que está numa caldeira, e essa água, pela força do vapor, vai passar por encanamentos e fazer a máquina girar. Então, quanto mais calor, mais vapor, mais movimento, deslocamento do navio, do trem e das máquinas a vapor. Então, a primeira revolução industrial começou a acelerar de modo intenso a mineração, tirando minérios da natureza, principalmente o carvão mineral, para abastecer as indústrias, no caso da fonte de energia, e explorando novas terras em outros continentes para ter mais matéria-prima e mais produtos para vender e, logicamente, mais consumidores, então mais lucro para os investidores, beleza? Nós tivemos também a questão dos transportes. Nós tivemos na segunda Revolução Industrial, lá no final de 1800, a criação de motores a combustão. O motor a óleo diesel, o motor a gasolina, sabe? Aí vem carro, vem ônibus, vem caminhão, vem a motosserra, vem o avião também. Então você sai
do trem linear, do navio que era litorâneo e algumas linhas de rio, e agora com caminhões e carros você consegue expandir o território explorado muito mais rápido. Então, foram 100 anos de uma transição, mas que quando chegou no começo de 1800, 1900, você tem uma expansão gigantesca da exploração territorial, porque agora não depende mais da linha férrea ou da rota navegável. Então, começam, por exemplo, as disputas territoriais para ver quem tem a fonte de energia, quem vai ter a matéria-prima. Então, vem a Primeira Guerra, um território invadindo o outro, um território roubando o comércio do outro, um país, um império, tentando dominar o outro para aumentar a sua força industrial, a sua força comercial, a sua força econômica. E, de novo, economia insustentável, suja, destruidora. Mas nós estamos falando de energias que nós queremos, de uma economia verde, lucrativa, sustentável. E é possível. Acompanha comigo, vamos continuar. Nós também tivemos, nos últimos 50 anos, a invenção da tecnologia da informática. É a chamada revolução técnico-científico-informacional. A terceira revolução da produção econômica mundial. Então, com máquinas automatizadas, com computadores sendo expandidos o seu uso e a sua eficiência, nós saímos de uma era mecânica e estamos agora numa era digital. Então, a produção ganhou velocidade, ganhou qualidade e agora ela está em lugares que antes não eram possíveis. Por exemplo, os nossos computadores, nossos celulares usam minérios da África, são produzidos na Coreia, são comercializados no Brasil, mas o dono às vezes é uma empresa dos Estados Unidos. Então olha como a tecnologia se expande e integra o mundo inteiro numa rede de comércio, numa rede de exploração da natureza, numa rede industrial descentralizada pelo mundo inteiro e um comércio e serviços que chegam em todos os cantos do mundo. Às vezes a nossa televisão, o nosso computador, o nosso celular, o nosso micro-ondas tem pecinhas, placas, fios, partes que vieram de outros continentes. Isso é o mundo globalizado que nós temos agora, graças a melhoria nos transportes, melhoria nas comunicações, melhoria na produção, e na nossa inteligência, ainda bem. Só que agora nós sabemos que não dá para usar a inteligência para criar e melhorar sem pensar no que nós estamos deixando de rastro, que é a destruição da natureza, da vida. Então, ninguém quer ter escravo de novo, como tivemos no Brasil, colônia. Nenhum lugar do mundo quer ter, assassinato de indígenas ou a morte dos índios por doenças que eles não têm contato, não têm vacina, porque estavam protegidos e nós, urbanos, globalizados, fomos lá invadir o território deles. Então, como proteger essa galera? Como proteger a nossa casa? Aí vem o que nós precisamos, de uma economia verde, limpa, renovável, que gere progresso, felicidade e também traga lucro. Essa é a novidade que é possível. O preconceito de alguns deixa a ideia de que produzir de modo sustentável não dá lucro. Sabe por que falam isso? Porque não conhecem. Porque, vou mostrar agora um caminho, um dos detalhes. Existe uma infinidade gigantesca. Imagine painéis solares. Geram energia com a luz do sol. Podem gerar calor pela luz do sol. E o sol é de graça. O sol é uma matéria-prima que dá para gerar energia solar ou energia calorífera, mas nós não precisamos explorar um espaço, modificar aquele espaço. Basta aproveitar o telhado. Outro exemplo, turbinas eólicas. O vento é praticamente de graça no mundo inteiro. Então, se souber qual lugar venta mais, qual lugar venta mais forte, dá para aproveitar também os telhados para gerar energia eólica, que é energia movida pelos ventos. Quer ver outro exemplo de economia? Aproveitamento pluvial. O que é isso? É a água da chuva.
olha quanta água cai do céu, alguns lugares bastante, outros lugares em seca, né, conforme cada realidade. Mas a água da chuva, a maioria não aproveita, deixa ela embora. E se você segura num balde, ou num barril, ou numa cisterna, enfim, conforme a sua capacidade, essa água da chuva pode gerar uma economia enorme na sua água do banheiro, na sua água do jardim, na sua água de lavar roupa, na água de lavar o seu, né, espaço, seja no prédio, no edifício condominial, ou na sua residência planar, horizontal, onde você puder aproveitar. Então, para mim, eu acho que aproveitar a energia solar, energia eólica e água da chuva é uma urgência de todo o planeta. Ah, mas eu não posso pagar. Beleza, mas vamos lá. Prédios novos. Governos como federal, estadual e municipais têm capacidade de implantar nas novas construções um projeto que aproveite a água da chuva, que implante painel solar, que implante um sistema eólico se for viável. Como fazer isso? Vou dar um exemplo, olha só. Imagina a prefeitura. O que é da prefeitura? Vamos colocar, por exemplo, escolas. Toda cidade tem escolas municipais da prefeitura, não particulares. Toda cidade tem CMEIs, que seriam os Centros Municipais de Educação Infantil, as famosas creches. Toda cidade tem as UBS, Unidade Básica de Saúde, o famoso postinho de saúde. Toda cidade tem hospital público, tipo Santa Casa, por exemplo, que é uma parceria, ou hospitais públicos de verdade. Então, olha só, imagine quanto telhado já tem só nesses lugares. Por que não colocar nos prédios da prefeitura, ou nos prédios do governo estadual, ou nos prédios da União, do governo federal, sistemas de painel solar para gerar energia? Ah, mas é muito caro. Caro nada. Porque caro para eu tirar do meu bolso agora. Mas a nível de planejamento, a nível de orçamento, é um investimento que multiplica a economia e compensa todo o gasto. Quer ver um exemplo? Em média, 2020, Brasil, se uma casa gasta R$250 de energia, com R$7.000 ela consegue colocar painéis solares parcelados em vários anos, nada de pagar à vista. Se pagar à vista, melhor ainda. E desses R$250 que ela gastaria normalmente, pode baixar para R$50 apenas. Então, R$200 por mês, e são valores exagerados de exemplo, tá, gente? Cada casa, cada sistema de painel solar vai ter suas, né, médias, seus valores modificados de cada caso. Mas olha só, R$200 por mês de economia depois que colocou o painel solar. Às vezes, em um ano, você já gerou R$1.500 de economia. Às vezes, em 2 anos, R$3.000 de economia. Então, para arredondar, em 5 anos, você já pagou o custo do painel solar com a economia. Então, as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal podem fazer isso muito mais rápido do que nós, simples cidadãos comuns, que soam bastante para ganhar o seu din-din no final do mês. E onde vai usar o dinheiro que economizou? Pode gerar, né, incentivos à educação, à saúde, à geração de emprego, mas também gera um excedente da própria energia. Ah, produziu muito mais energia do que usou. E agora? Agora vamos distribuir essa energia. O sistema solar de distribuição de excedente, na média, é assim. A sua casa vai gerar uma sobra de energia. E essa sobra pode ser distribuída até 10 outras residências. Então, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal podem usar o excedente para, por exemplo, diminuir o gasto da energia pública lá no poste à noite. Sabe a iluminação pública? A iluminação pública do poste, do semáforo, né, do sistema de iluminação da cidade, de avenidas, ruas e estradas,
eles são partilhados entre os municípios, entre os cidadãos que vivem no município, né? Munícipes, desculpa aí o erro bobo. Então, o excedente da energia solar poderia ser usado como sobra e partilha da energia da iluminação pública. Outro exemplo, se sobrar mais energia ou se não quiser jogar na iluminação pública, joga de um jeito administrativo, legal, organizado, dentro da lei, para as famílias de baixa renda. Olha quanta família recebe Bolsa Família, está desempregada, cadastrada nos programas sociais, que merecem honestamente uma ajuda, né, para sair da sua carência e conquistar a sua independência o mais rápido possível. Então, se o excedente de energia pode ser usado para abater o custo das residências cadastradas em programas sociais, olha aí, já é uma assistência social, beleza? Então, gente, queria pedir desculpa pelo ruído, né? Meus cachorrinhos estão latindo ali, tudo tchutchuco, fofinho, guti-guti, mas fazem barulho, né? Latia normal. E para finalizar a nossa ideia, energia verde, sustentável e lucrativa é possível? É. Como fazer isso? Energia limpa é a que polui menos, a que gera maior economia e é a que pode salvar a nossa vida no futuro. Sustentável porque não vai agredir a natureza, não vai criar problemas como desmatamento, queimadas, poluição. E lucrativa porque a cidade pode ganhar com a arrecadação do comércio e serviços de energias solares, do comércio e serviços de captação da água da chuva, do comércio e serviços da geração de energia eólica, que é dos ventos. E todos nós, cidadãos comuns, podemos tirar proveito disso através das prefeituras, governos estaduais, governos federais, beleza? Então isso não é uma utopia, isso não é um papo de gente louca, o eco chato, não. Esse tipo de argumento é aquele cara atrasado, que não sabe partilhar, que não sabe ver o futuro. Mas nós temos a consciência de que é preciso sustentabilidade. Nós sabemos que, através da nossa escolha, o que é sustentável vai crescer e o que é poluente vai cair. Então, vamos começar com as nossas moradias, com as nossas cidades, com nossos estados, com o nosso Brasil. Energia verde, sustentável, lucrativa é possível e isso não é uma promessa política, isso é uma possibilidade real. Para dar tchau, eu sou Stallone Ribeiro, professor de Geografia, cianortense e hoje, 31 de agosto de 2020, publicarei o vídeo amanhã, 1º de setembro de 2020. Sou pré-candidato a vereador em Cianorte. Obrigado.